Você consegue imaginar uma situação onde responder uma pergunta que parece ser bastante inofensiva e normal pudesse causar um verdadeiro pesadelo na sua vida? E é disso que se trata o mangá Ibitsu. Nesse vídeo irei falar desse mangá, e como é uma obra curta, tendo um total de 13 capítulos, não vou me segurar em relação aos spoilers. Então, caso queira ter a experiência completa ao ler a obra, recomendo que leia o mangá antes de assistir esse vídeo. Mas caso já tenha lido ou não liga para spoilers, continue aqui comigo. Eu sou o Enrai e fique aqui comigo para saber mais sobre o mangá Ibitsu. Ibitsu é um mangá seinen de terror e suspense, escrito e desenhado por Ryo Haruto. Caso pesquise sobre o nome do mangá, pesquise o nome do autor junto, já que também existe uma outra obra com o mesmo nome, só que de outro autor e que aborda uma história completamente diferente. A história se insere em um contexto de lenda urbana e é envolvida com um pouco de mistério. Como eu já mencionei, a obra é curta, tendo um total de 13 capítulos que foram divididos em 2 volumes. No final de cada volume tem um capítulo extra que são histórias no formato de one shot de terror. Só que essas histórias não têm nenhuma relação com a história principal do mangá. Mas ainda assim, são histórias interessantes. Eu não vou abordar esses capítulos extras no vídeo, então caso você não tenha lido o mangá e pretenda encarar os spoilers mesmo assim, ainda terá alguma coisa para te gerar surpresa quando for ler. Mas já vou avisando que a história está mais para um terror divertido do que aquele tipo que te deixa com dificuldade de dormir à noite. Você pode encarar da mesma forma que encararia um filme slasher, mas que vai te prender mais pela curiosidade do que pelo terror em si. A partir daqui vou falar do enredo e não vou me preocupar em me segurar com os spoilers. Mas, a princípio, vou me ater apenas ao capítulo 1. A história começa com um protagonista chamado Kazuki, em uma situação bem comum. Ele está saindo no meio da noite para colocar o lixo para fora, para que ele seja recolhido pela manhã. Nada fora do normal no cotidiano de qualquer pessoa, exceto por uma única coisa. Quando ele chega no local onde ele deve pôr o lixo, há uma mulher estranha sentada lá. A mulher vestia um cosplay de Lolita sujo e desgastado. Ela mesma também estava suja e fedida. Basicamente, a mulher tinha uma aparência desagradável e nojenta. O completo oposto em relação à fofura e delicadeza que se esperaria de uma Lolita. Kazuki decide apenas se desfazer do lixo e ir embora o mais rápido possível. Mas ele ouve a mulher estranha fazer uma única pergunta enquanto ele ainda está ali. Você tem uma irmã mais nova? Ele acaba respondendo a pergunta quase que no automático, dizendo que sim, então vai embora dali. O clima que a história constrói já dá pra nós aquela sensação de que algo ruim foi desencadeado. Depois de vermos um pouco do seu cotidiano e da sua interação com os amigos da faculdade, entendemos que Kazuki é desleixado e desorganizado, deixando sempre as coisas para a última hora, até mesmo jogar o lixo fora. O que nos leva à conclusão de que toda a desgraça futura não aconteceria se o Kazuki fosse um cara mais organizado. Ele acaba encontrando a mulher estranha no mesmo lugar quando vai jogar o lixo fora de novo. A estranha acaba derrubando seu bicho de pelúcia no chão e começa a se queixar de que ele está sujo. Ela segue Kazuki até seu apartamento e força uma situação para ele deixar ela entrar para limpar a pelúcia. Quando ela lava a pelúcia na pia do banheiro, um líquido escuro sai de dentro da pelúcia e suja o banheiro todo. Em outro momento, vemos Kazuki saindo com seus amigos e contando os acontecimentos estranhos, até que ele passa por algumas estudantes que estavam falando de uma lenda urbana que se assemelhava às coisas que aconteceram com ele. Enquanto isso, a Lolita estranha fingia ser irmã de Kazuki para conseguir acesso ao apartamento dele. Na volta para casa, Kazuki encontra a estranha na rua e ela fala de coisas que encontrou no lixo dele. Ele fica irritado e manda ela sumir dali e não aparecer mais. E no meio da noite, a estranha entra no apartamento para observar Kazuki dormindo, dizendo de forma sinistra que encontrou seu irmão. E assim se encerra o primeiro capítulo.
Como eu disse, não é algo ultra medonho, mas acaba despertando curiosidade sobre o que vai acontecer a partir daí e como o protagonista vai lidar com a situação. Os spoilers que vou dar não vão ser tão detalhados, mas vou acabar abordando uma boa parte dos acontecimentos importantes. Então, caso ainda queira dar uma lida na obra antes de continuar com o vídeo, aqui pode ser um bom ponto para pausar. Caso queira continuar, vamos em frente. A partir do segundo capítulo, o inferno começa. Vemos um pouco da relação de Kazuki com sua irmã Hikari e de como ela tenta cuidar dele, sabendo que seu irmão é bastante desleixado. Isso coloca Hikari em perigo de forma que o Kazuki acaba conseguindo salvar sua irmã por pouco. Os dois irmãos, depois de fugirem da Lolita estranha, vão até a polícia, mas as evidências do ataque que sofreram haviam desaparecido. Sem a ajuda das autoridades, Kazuki decide manter sua irmã longe do apartamento. Ao meu ver, aqui eu já entendo como um indício do lado sobrenatural da história. Arrumar o apartamento e sair antes do policial chegar seria algo humanamente impossível. Outras coisas que flertam com o sobrenatural acontecem na história. E embora eu tenha visto em algumas avaliações pela internet que a maioria não encarou a mulher estranha como um ser sobrenatural, eu considerei dessa forma por causa desse e outros acontecimentos que rolam durante a história. Talvez possamos tirar uma lição de moral também, já que é muito comum histórias de terror japonesas terem uma carga de crítica em relação a comportamentos inadequados. Kazuki é um cara bastante desleixado e desorganizado. Ele mesmo diz que só tira o lixo no meio da noite porque esquecia de fazer pela manhã. E a própria narrativa nos mostra isso. De forma que sua irmã acaba indo ao apartamento dele quando ele não está para limpar e arrumar o local. Podemos tirar isso como uma crítica a esse comportamento de Kazuki, de que os problemas não aconteceriam se ele cuidasse do próprio apartamento e não fosse desleixado, e de que isso também fez a sua irmã se preocupar com ele e querer ajudar, de forma que os problemas acarretados acabaram recaindo sobre ela também. Talvez a lição de moral seja: cuide das suas coisas e não dependa dos outros, porque seus problemas podem acabar recaindo em cima de quem se preocupa com você. Ou talvez não signifique nada e eu só tô querendo ver coisa demais em algo que é só pra entretenimento. Vai de cada um achar o que quiser sobre isso. Mas algo que significa muito e tem muita importância é você deixar um like nesse vídeo e se inscrever no canal para poder ficar por dentro dos próximos conteúdos. Eu ficaria muito grato se você fizesse isso. No acontecimento seguinte, a mulher estranha, irritada com Hikari e querendo tirar ela da vida de Kazuki, arma uma emboscada ligando para casa dela, se passando por uma amiga e fazendo ela ir para a escola em um dia de domingo. Cara, quem é que inventa de ir pra escola num domingo? Pra mim isso seria suspeito por si só. Mas estamos falando de uma história que se passa no Japão. Então isso não deve ser tão anormal por lá quanto seria por aqui. Até porque realmente tinham pessoas lá. Hikari encontra uma amiga por lá e as duas conversam. Enquanto isso, a mulher estranha entrava na escola e matava os poucos funcionários coitados que estavam trabalhando em pleno domingo. Não basta trabalhar num domingo, também tem que ser morto a marretadas por uma maníaca vestida de Lolita. Mas isso até que seria uma boa história para contar num almoço de família, caso você saísse vivo. Hikari decide treinar com sua amiga e vai pro vestiário trocar de roupa. Então, a estranha chega na quadra. A amiga, entendendo que aquela mulher era a perseguidora descrita por Hikari durante a conversa, decide dar lição de moral e confrontar ela, mas acaba sendo desvivida com requintes de crueldade. Uma boa amiga que perece porque estava tentando ser uma boa amiga. O problema que o Kazuki desencadeou está realmente respingando em muita gente. Quando Hikari volta para a quadra, vê o que aconteceu com sua amiga e começa a fugir da estranha. Mesmo ela conseguindo se esconder, ela acaba sendo encontrada e vemos ela sendo arrastada para o meio da escuridão. A história não mostra mais nada do que acontece com ela, sendo essa cena a última aparição de Hikari no mangá.
esse ar de mistério reforça um pouco mais a atmosfera de terror. Do outro lado da história, vemos que Kazuki e seu amigo Mayama estavam no apartamento discutindo sobre o que aconteceu e buscando por mais informações sobre a lenda na internet. Kazuki fica surpreso com a quantidade de relatos de acontecimentos idênticos com os que haviam acontecido com ele e sobre as pessoas que passaram por eles terem sido encontradas sem vida. Logo há uma queda de luz em sua casa e ele ouve a Lolita dando fortes batidas em sua porta incansavelmente, enquanto um número desconhecido liga tanto para seu número residencial quanto para o seu celular, até que tudo fica em silêncio. A mulher estranha atrás da porta se queixa de que Kazuki está sendo mal com ela e de que isso a deixou suja. Ela vai embora dizendo para ele cumprir alguma espécie de promessa. Depois que ela vai embora, eles abrem a porta e encontram uma poça de um líquido preto e mal cheiroso. Aqui, vemos mais um elemento que eu julgo ser mais um indício de que essa mulher não é uma mera humana. Investigando um pouco mais na internet, eles encontram mais relatos dizendo terem visto a Lolita próxima a um hospital psiquiátrico. Então Kazuki decide ir até lá junto com seus amigos, Gotou e Mayama. Ou seja, mais gente para se ferrar com um problema desencadeado por ele. Eles entram lá e começam a investigar o local, que era um hospital abandonado. Lá eles encontram uma espécie de bolsa bem grande que se mexe e os assusta. Uma parte do zíper se abre e eles veem um olho os observando de dentro dela. Então eles entram em pânico e saem correndo. Não vemos o que acontece com Mayama, mas vemos Gotou ser puxado por alguém para um local escuro. Mais dois personagens que se dão mal por quererem ajudar um amigo. Será que a história quer nos ensinar que não devemos ajudar com os problemas dos outros porque senão vai sobrar pra nós? Acho que não. Até porque dificilmente você vai encontrar alguém com um problema de ser perseguido por uma Lolita psicopata. Kazuki logo percebe que está totalmente sozinho e começa a se desesperar. Então a Lolita estranha vem rastejando pelo teto. Isso mesmo, pelo teto. Mais uma evidência de que se trata de um ser sobrenatural. Quando Kazuki a percebe e mira a luz da lanterna na direção dela, ela simplesmente some. Será que é mais uma evidência? Depois, Kazuki vê o rosto dela atrás de uma porta, o chamando, e ele começa a correr em pânico. Enquanto Kazuki passa pelo corredor, vemos vários braços saindo pelas portas, como se tentassem agarrar ele. Pode ser coisa da cabeça do personagem devido à situação de pânico em que ele estava. Mas, juntando com as outras coisas que já vimos, acho que é mais uma evidência de que se trata de uma criatura sobrenatural. E acho que a história fica melhor levando por essa perspectiva. Ele chega em uma sala que o perturba por ver a palavra Oni-san escrita milhares de vezes nas paredes. Na mesma sala, ele encontra um diário que pertencia ao médico que cuidava da Lolita naquele lugar, e conta sobre o suposto passado dela e como o médico a conheceu. Não vou detalhar sobre o diário, mas esse ponto da história me fez pensar que o protagonista estava chegando perto de entender toda a situação, e que em algum momento ele poderia conseguir resolver tudo. A mulher aparece atrás da porta e começa a ameaçar as pessoas que ele ama para que ele abra a porta. Ele abre e começa a ter um diálogo conflitante com ela. As coisas escalam até o conflito físico, com ela injetando uma seringa com tranquilizantes em Kazuki. Enquanto ela o asfixia, ele lembra de algo que leu no diário e decide dizer que ela é uma boa irmãzinha. Ela para de agredir Kazuki e se afasta, desaparecendo na escuridão, e Kazuki perde a consciência. Kazuki de repente acorda em seu quarto, na casa de seus pais. Ele sai para vasculhar e não vê sua irmã, mas encontra seus pais na cozinha e fala com eles. O que dá a ele uma sensação de normalidade e de que tudo já havia terminado. Ele vai para o banheiro e quando olha no espelho, a Lolita estava atrás dele. Ele corre para a cozinha e encontra seus pais já sem vida.
Nossa, mas quanta gente se ferrando com os problemas de uma única pessoa. Esse mangá me faz pensar que eu estou certo em ser tão antissocial. Ele tenta atacar ela fisicamente, mas os golpes não afetam ela. Acho que já dá pra ter certeza de que ela não é um humano, não é mesmo? Ela corta os tendões do calcanhar de Kazuki e diz que vai fazer dele o irmão ideal. Ela o tranca dentro da casa e o obriga a desenhar um retrato dela. Toda vez que o retrato não sai do jeito que ela gostaria, ela o tortura de alguma forma. Ele decide ler o restante do diário do médico que cuidava dela. Convenientemente o diário estava com ele. Lá ele vê que o médico passou pelas mesmas coisas que ele. Então Kazuki liga os pontos e percebe que o médico do diário é o mesmo que cometeu os crimes e se desviveu, fazendo o hospital ser fechado. Quase enlouquecendo, ele consegue fazer um desenho que agrada a Lolita e decide apontar um lápis para usar ele como uma arma e acabar com ela de vez. Só que sua tentativa surpresa acaba falhando. Em desespero, ele decide ajoelhar e implorar por perdão. Nesse momento, ele acaba percebendo outras coisas e entende que ela já fez inúmeras vítimas como ele. Então ela diz que ele não foi um irmão ideal e que não precisa de um irmão como ele, mas que pela insistência dele fará de Kazuki seu novo amigo. Ela rasga a costura na barriga do seu bicho de pelúcia, o chamando de Keiichi, e dizendo que eles não poderiam mais ficar juntos. Restos mortais caem de dentro do bicho de pelúcia, e um close no diário mostra que Keiichi era o nome do médico. Kazuki entende a quem pertenciam aqueles restos mortais, e a Lolita diz que colocaria ele dentro da pelúcia para que eles pudessem ficar juntos para sempre. E aí, vem os quadros de desespero. Depois vemos cenas de uma reportagem rolando, dizendo que todas as pessoas que perderam suas vidas foram crimes cometidos por Kazuki, que todas as evidências mostravam que foi ele o criminoso e que no final de tudo ele tirou a própria vida. Vemos que a lenda da Lolita estranha continua circulando. E há um pequeno momento onde vemos a Lolita agora chamando seu bicho de pelúcia de Kazuki. E a história fecha com uma visão aérea da cidade e um balão com a fala: "Você precisa de uma irmã mais nova?", mostrando que essa entidade ainda está por aí. Oh, tenebroso! Ou talvez só interessante mesmo. Eu gosto desses finais de histórias de terror japonesas, onde as coisas não se concluem, e traz aquela sensação de que a ameaça não pode ser vencida. Acho melhor do que o padrão hollywoodiano, em que o ser é sobrenatural, mas tem recursos que pertencem ao mundo natural que podem ser usados para vencer ele. Já o terror japonês segue a linha de que não dá para vencer algo que não é compreendido. E falando em sobrenatural, acho que em muito do que vemos nessa história conseguimos perceber elementos sobrenaturais. Não que a Lolita seja algum tipo de fantasma ou assombração, mas talvez um monstro, uma espécie de entidade maligna, mas que não está tão distante de um ser de carne e osso, um tanto semelhante às figuras do folclore brasileiro, como o Curupira, o Saci, a Yara e por aí vai. Já vi avaliações na internet de pessoas que veem ela como uma mera serial killer, mas ao meu ver, ela não pertence ao mundo natural. E como eu tinha dito, não acho que essa obra esteja entre as mais aterrorizantes. Você pode até achar a história sinistra, mas não no nível de te deixar com receio de ir ao banheiro no meio da escuridão da noite. É aquele terror entretenimento, onde a gente vê como seria se uma lenda urbana fosse verdadeira. Os personagens não são lá muito cativantes. Acho que você não se conecta com praticamente nenhum deles. A que talvez tenha chegado mais perto disso é a Hikari, irmã do protagonista, por ela ser do tipo irmã boazinha que se preocupa com o irmão. Eu gostaria que pelo menos ela tivesse se salvado, mas no geral os personagens são só um meio para fazer as coisas acontecerem. A arte é ok, nada muito incrível que possa encher os olhos. Ela é competente em transmitir o clima.
Acho que em alguns momentos falta um pouco mais de peso em algumas cenas, mas no geral, a arte transmite bem o clima. Por ser um mangá curto, acho que vale a pena qualquer tipo de pessoa dar uma lida. Não é um mangá que eu teria vontade de reler, mas gostei de ter conhecido a história e achei que a ideia teve uma execução legal. Imagino que tanto quem não gosta de terror quanto quem gosta podem tirar um bom entretenimento dele. Creio que ele tem elementos de terror o bastante para agradar quem gosta, e não tem tanto terror assim a ponto de quem não gosta acabar ficando completamente desconfortável. Mas se você for muito sensível a certos graus de violência, até esse mangá pode acabar sendo demais para você. No fim das contas, Ibitsu é um terror legal e que diverte o suficiente para não ser um tempo perdido. E aí, você já leu Ibitsu? Acha que o protagonista poderia ter evitado tudo isso? Algo que te incomodou na história? Diz pra mim aí nos comentários e me dê um feedback se quiser que eu fale de outros mangás curtos futuramente. Se inscreva no canal para continuar me acompanhando. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e nos vemos numa próxima.